todos, sejam muito bem-vindos ao canal 101 Coelhinhos. Hoje vamos falar sobre doenças nos coelhinhos. Vou falar um bocadinho sobre cada doença. Não vou falar de todas as doenças que existem, mas vou falar das mais comuns e mais importantes. Vou falar um bocadinho sobre os sintomas. Espero que vocês gostem deste vídeo e que principalmente seja útil. Não se esqueçam do vosso like e vamos então começar este vídeo. Somos a família 101 Coelhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos, poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Vou começar então por falar sobre a doença da myxomatose, que é provavelmente a doença mais comum nos coelhinhos e que realmente arrasa os coelhos todos, eles morrem e é muito difícil um coelhinho não morrer, principalmente quando não é vacinado. Vou falar um bocadinho sobre a doença, como é que ela apareceu. Na Austrália e na América do Sul, os coelhinhos foram introduzidos pelo homem, lá não era o habitat natural dos coelhos. E como os coelhos são animais que se reproduzem bastante, conseguem ter entre 5 a 12 crias durante pelo menos 6 vezes por ano, acaba por ser uma praga. Os coelhos são extraordinariamente férteis e por isso, quando foram introduzidos num local onde não existia predadores naturais, eles acabam por ficar uma praga e para controlar essa praga foi feita uma doença e aplicada em alguns coelhinhos e soltados mesmo na natureza. Desta forma consegui controlar a população de coelhos que estava extremamente excessiva. O que aconteceu foi que esta doença realmente é super contagiosa e mata muito. Arrasou quase definitivamente todos os coelhos do planeta com a introdução desta doença. A introdução da doença, a introdução desta espécie em locais que naturalmente não existia é o perfeito exemplo de que nós, humanos, não devemos mexer com a natureza e há consequências quando há uma intervenção incorreta do homem no mecanismo da natureza. Para então haver a sobrevivência da espécie, foi criada uma vacina contra a doença da myxomatose. Essa vacina existe e é mais aplicada aqui na Europa. Não é tanto, por exemplo, no Brasil. Tenho muitos que acompanham aqui o canal e que questionam bastante se há vacinas para os coelhinhos. Há doenças que são realmente fatais e que há necessidade de haver vacina. No entanto, para o Brasil não existe a vacina da myxomatose, mas não quer dizer que não exista a doença. Ainda assim, passado muitos anos, esta doença ainda é fatal para os coelhinhos, ainda mata muitos coelhos selvagens e domésticos. É uma doença extremamente contagiosa, contagia muito os coelhos. Quando um coelhinho está infectado, todos os coelhos que moram com esse coelho, que estão presentes no mesmo espaço, eles vão todos morrer dessa doença. Todos os objetos que esse coelhinho teve contacto, o sítio onde ele esteve presente vai estar contaminado durante vários meses. Por isso é que quando nós temos um coelhinho e ele morre, não devemos ter logo de seguida outro coelhinho, porque a probabilidade dele morrer é muito grande. Por isso é que há muita gente que diz que comprou vários coelhos, todos eles morreram e muitas vezes culpam, por exemplo, lojas de animais ou criadores que realmente é onde vão adquirir os coelhinhos e muitas vezes a culpa nem sequer é das lojas de animais e sim do espaço que a pessoa tem em casa que estava contaminado e o coelhinho seguinte foi para esse mesmo espaço e simplesmente morreu. Por isso é muito importante também vocês terem atenção quando vão comprar uma gaiola em segunda mão. Muitas vezes as pessoas vendem a gaiola quando o coelhinho morre e ele pode ter morrido de uma doença que seja, por exemplo, a myxomatose. E aí vai contaminar o vosso coelhinho e ele vai certamente morrer simplesmente porque a gaiola já estava contaminada. Portanto, todos os objetos que vocês tiverem do coelhinho vocês devem lavar muito bem e tudo que for de madeira deitar ao lixo, porque a madeira absorve e fica realmente contaminada e não é boa ideia. Portanto, tudo que é de madeira é deitar ao lixo, não façam revenda, não passem para outros coelhinhos, simplesmente deitem ao lixo, não vale a pena estarem a contaminar mais coelhos. E mesmo após terem tudo limpo, mesmo que troquem os objetos, que não seja a mesma gaiolinha ou o mesmo espaço,
vocês devem esperar pelo menos 2 a 3 meses antes de ter um novo coelhinho, simplesmente para garantir que o espaço está realmente fora do alcance da doença e que já não está contaminado. Ainda assim, pessoalmente, eu esperaria pelo menos um ano e ficava mais descansada se tivesse à espera um ano após ter um coelhinho que morreu dessa doença, porque simplesmente é algo que vai passar para o próximo coelhinho, ele vai certamente morrer, por isso é muito importante vocês terem isso em consideração. Os sintomas desta doença são então fungos que aparentemente aparecem mesmo na parte do focinho, nos olhos, no nariz, na boca, nas orelhas ou até mesmo nas partes íntimas. Pode desenvolver inchaços, pode desenvolver uma pneumonia, secreções, nódulos. Realmente a única forma de prevenir esta doença é vacinando, porque quando um coelhinho não é vacinado e apanha a doença, ele certamente vai morrer. É quase impossível o coelhinho sobreviver. Outra doença que é altamente contagiosa é a doença hemorrágica. Normalmente esta doença não dá muitos sinais, o coelho simplesmente morre sem motivo aparente e morre de hemorragias mesmo. Em alguns casos o coelho apresenta alguns sinais como febre, falta de apetite. Neste caso, para esta doença existe a vacina também. Hoje em dia existe a vacina da mixamatose e hemorrágica combinadas numa só, por isso hoje em dia é só mesmo uma vacina. Antigamente eram 2 vacinas. Vamos então falar agora das podermatites, que eu falo tanto aqui neste canal, que é basicamente uma doença que aparece nas patinhas, tanto nas patas traseiras como nas patas da frente. Esta doença tem vários graus, há graus mais softs, há graus que estão realmente o coelhinho a sofrer bastante e normalmente esta doença dá-se devido ao chão, ao piso em que o coelhinho está, ser demasiado duro, portanto tudo o que é de madeira, cimento, pisos lisos realmente ou escorregadios como cerâmica mesmo, são pisos que são péssimos para os coelhinhos e provocam sim problemas como a podermatite. Pior ainda, existe em lojas de animais, gaiolas e caixas de necessidades com grade embutida e essa grade é péssima e é veneno para os coelhos mesmo, porque provoca estas feridas nas patinhas precisamente por estarem em cima de grade e é algo que provoca muita fricção e é muito doloroso nas patinhas dos coelhos. Os coelhos, diferente dos cães e dos gatos, eles não têm aquelas proteções nas patas que são umas almofadas. Os coelhinhos têm sim um pelo bastante áspero, mas não está preparado simplesmente para estar em pisos muito duros. Na natureza, como já falei muitas vezes aqui, os coelhinhos andam em cima de pastos de feno, pastos de relva é o local natural para eles estarem e por isso a natureza não desenvolveu este tipo de proteção extra como os cães têm, simplesmente porque não há necessidade. Os coelhinhos na natureza andam em cima de superfícies bastante fofinhas e por isso os coelhinhos necessitam naturalmente de estar em cima de superfícies fofinhas. Caso contrário, eles vão sim ganhar calos, feridas muito dolorosas e eles vão deixar de andar, vão deixar de conseguir comer porque estão com dores e sentem-se desconfortáveis, o que provoca por si só paragem de funcionamento do organismo, vários problemas gastrointestinais simplesmente porque não tem tanta mobilidade e deixa de conseguir andar e isso provoca vários problemas internos. Vários outros problemas começam a desenvolver-se pelo facto de o coelho não conseguir ter tanta mobilidade e andar tanto porque ele tem as dores nas patinhas e basicamente os primeiros sintomas é pequenas feridas, pequenos calos nas patinhas, depois começam a aumentar, eventualmente as patas começam a ficar sem pelo algum, vocês conseguem realmente notar a pele bastante vermelha, com feridas, em alguns casos começa a ter pus e secreções porque está infectado, depois começa a chegar até ao osso da patinha e o coelho realmente começa a deixar de andar, começa a ter problemas nas patas, nos ossos e eventualmente vai morrer. É uma doença que tem cura, especialmente quando é detectada cedo e é uma doença que facilmente dá para prevenir, simplesmente vocês pararem de usar grades nas gaiolas, pararem de usar grades nas caixas das necessidades,
começarem a pôr bastante feno em cima do absorvente, porque é a forma natural deles estarem, eles vivem em pastos de feno, logo eles devem andar em cima de feno e a forma mais natural vai ajudar bastante ao coelho para comer naturalmente o feno. As patinhas vão estar muito mais confortáveis porque estão no local certo, no local em que a natureza realmente preparou-os para estar. No restante da gaiola vocês têm que colocar bastantes tapetes fofinhos, aqueles tapetes da casa de banho normalmente que são bem duros, os coelhos não conseguem simplesmente andar a virá-los e são muito fofinhos, é o que eu aconselho, e tentem arranjar os mais baratos possível, desde que seja fofinho. Também podem usar lençóis, cobertores, mantas, há umas mantas que são próprias para animais que são muito fofinhas. Desta forma evitam então esta doença das dermatites, que é muito dolorosa e afeta muitos coelhos por aí. Muita gente não sabe disto, não sabe que realmente coelhos não deviam ter grades na gaiola, porque infelizmente ainda é muito vendido no mercado e ainda é muito visto que coelhos pertencem a gaiolas, quando isso é mentira e é super prejudicial para os coelhos andar em cima de grade. Caso o vosso coelhinho já esteja com as dermatites, que esteja na fase inicial ou mesmo numa fase já bastante avançada, seja qual for a fase, o ideal é levar ao veterinário para começar a fazer um tratamento. Normalmente, um tratamento caseiro que se faz em casa é fazer uma mistura de betadine com água oxigenada e água, todos nas mesmas proporções, e vão passando nas feridas da pata com uma gaze todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, se vocês repararem que têm então essas dermatites. Caso já esteja numa fase bastante avançada em que realmente as patinhas estão nuas, sem pelo nenhum, vermelhas, com feridas, casquinhas, especialmente se virem que tem pus, é importante vocês fazerem este tratamento e também passarem um creme. Existe um creme que vende em farmácias próprio para animais, chama-se Omnimatrix. Vou deixar o link aqui em baixo na descrição para vocês poderem ver como é que é o creme e tentar adquirir. É basicamente um creme cicatrizante próprio para animais, para passar em feridas, e neste caso, normalmente quando o coelhinho está realmente com feridas debaixo das patinhas, estas podermatites, é importante passar este creme, e é muito importante que seja creme cicatrizante próprio para animais, porque o coelhinho pode começar a lamber o creme e, se não for próprio para animais, pode realmente fazer problemas a nível intestinal e organismo do coelho. Também às vezes é aconselhado passar gaze em volta das patinhas após aplicar o creme, para simplesmente o coelhinho andar com as patinhas mais protegidas, não doer tanto e acabar assim por ter mais movimento e não sofrer tanto quando anda. Seja como for, é muito importante levar o coelhinho ao veterinário quando vocês começam a detectar este tipo de feridas debaixo das patinhas, porque quanto mais cedo vocês detectarem, mais cedo ele vai se curar. Portanto, levem a sério as podermatites, levem a sério quando eu digo que muito feno na caixa de necessidades, tapetes na gaiolinha ou no espaço do vosso coelhinho faz a diferença, e realmente o coelho vai viver mais feliz e num ambiente mais natural para ele, como a natureza o preparou. Vamos falar então agora de sarna. A sarna é uma infecção desenvolvida por ácaros que normalmente ocorrem nas orelhas do coelhinho, tanto internamente como externamente. É uma doença muito contagiosa, normalmente é provocada porque o coelhinho está a viver em ambientes muito úmidos, ou simplesmente pessoas que dão banho ao coelho e ele realmente fica com o pelo muito molhado e não seca em condições, o que provoca um microclima perfeito para fungos e bactérias, especialmente ácaros, e desenvolvimento então de sarna nas orelhas, e também pode desenvolver otites, entre outros problemas. Também é uma doença que é transmitida por outros coelhos, ou simplesmente uma má higiene do coelho e do espaço deles pode sim provocar este tipo de situações. É uma doença que tem cura e deve ser tratado assim que aparecem os primeiros sintomas. Esses sintomas são então pequenas crostas amarelas que podem aparecer tanto no interior como no exterior das orelhinhas, também no focinho. O coelho coça-se muito, ele está com muito desconforto, ele pode até abanar a cabeça, ficar assim a abanar muito a cabeça, quer dizer que pode ter dentro das orelhas os tais ácaros e o desenvolvimento da sarna, e realmente ele coça-se bastante, ele está muito desconfortável, e esse ato de coçar começa a desenvolver cada vez mais feridas, cada vez mais crostas, e acaba por também passar para outras zonas do corpo.
Ao mínimo sinal que vocês detectarem de que o coelhinho está realmente a ficar com essas casquinhas amarelas, que ele está a começar a ficar com sarna, é levarem logo a uma consulta de veterinário. Quanto mais cedo vocês começarem o tratamento, mais cedo o coelhinho vai recuperar. Vamos agora falar então de uma doença muito esquisita que se chama cuniculi. É basicamente um parasita que ataca as células nervosas do coelhinho. Ele fica com problemas muito estranhos. É contagioso para outros animais e os sintomas mais comuns é verem o coelhinho com a cabeça torta, simplesmente ele estar com a cabeça torta ou com uma orelha caída. O coelho fica muito desorientado, ele pode até ter os olhos, andar às voltas todo desorientado, ele realmente andar a cair aos tombos, andar às voltas. Ele fica com vários problemas neurológicos, ele pode ter tremores, ele pode ter paralisia nas pernas. O tratamento desta doença é feito com uma medicação e ele deve ser realmente controlado por um veterinário. É uma doença que acaba por deixar algumas sequelas e é uma doença que afeta muito os coelhinhos. A próxima doença que vamos falar é da toxoplasmose. Não é uma doença muito comum, mas é provocada por convivência com gatos. Gatos que têm a doença e é passada através da urina. Muitas vezes as pessoas não têm gatos, mas o coelhinho apanha esta doença simplesmente porque o coelho esteve em contacto, por exemplo, com legumes ou ervas que passou por lá gatos com esta doença. Por isso é que devemos sempre lavar muito bem tudo aquilo que damos ao coelhinho. É uma doença fatal que acaba por atacar os músculos e os nervos do coelho, os órgãos acabam por morrer e o coelho por si só acaba por morrer também. Outra doença muito comum é a pasteurose, que é basicamente uma bactéria que afeta o nariz, a boca, os olhos e é muito contagioso. Os sintomas mais comuns é ter ranho e ter o nariz bem úmido, o coelhinho estar constantemente a espirrar, tem dificuldades em respirar, o que consequentemente acaba por fazer ele comer menos, porque tem muitas dificuldades e cansa-lhe bastante, e ele acaba também por ter pneumonia, febre. Em casos muito extremos da doença, o coelho pode começar a ter abscessos tanto no interior do corpo como no exterior, ter vários papos em várias zonas do corpo. Esta bactéria acaba por afetar muito os coelhinhos que vivem em espaços que não estão muito bem cuidados, que ele tem pouca higiene, que o espaço não é limpo, que a caixa de cidades não é limpa regularmente, o que dá asos a bactérias e doenças, como por exemplo esta. A alimentação inadequada e stress provocado no animal também pode provocar doenças destas, por isso vocês têm que ter muito cuidado, cuidar muito bem do vosso coelhinho, da higiene dele, de manter o espaço dele limpo e realmente tentar ao máximo que ele tenha uma alimentação saudável. Muito feno é a chave para uma alimentação saudável de um coelhinho, por isso lembrem-se, feno é essencial. Espero realmente que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam do vosso like, porque é extremamente importante para mim. É uma forma gratuita de vocês apoiarem o meu trabalho. Não vai acontecer nada por vocês simplesmente clicarem no like. Só vai ajudar-me a mim, ao YouTube, começar a recomendar mais os meus vídeos para outros utilizadores do YouTube. Por isso, deixem o vosso like, porque ajuda mesmo muito. Se vocês estão a passar aqui pela primeira vez, se não conhecem aqui o canal, venham fazer parte da família 101 Coelhinhos. É só clicar no botão subscrever e venham fazer parte desta família. Sigam também nas redes sociais que estão a passar aqui na tela. Espero realmente que vocês tenham gostado e vemos nos próximos vídeos.